Quem é livre, Felipe, sonha. Quem sonha, imagina. Quem imagina, prospera. Portanto, quem é livre consegue alcançar aquilo que almeja. E a importância, né, Edson, se tu me permite, Claro, a importância do grupo, seja ele grupo familiar, grupo social, grupo escolar, grupo de ginástica, como o grupo nos proporciona a oportunidade de muitas vezes nos vermos. Porque vamos supor, por exemplo, se o Edson e se o Felipe se dedicam durante um ano a fazerem lives ininterruptamente 3 vezes por semana. A probabilidade, não a certeza, mas a probabilidade é que ao final de um ano nós vamos estar bem melhores do que nós estamos agora, né? Em termos de desenvoltura, em termos até de capacidade de transferir o conhecimento de uma forma cada vez mais agradável, cada vez mais entendível por todos, né? E automaticamente também a probabilidade é grande que a gente se afaste de pessoas que não estejam interagindo nesse ambiente, né? E a gente vai começar, eu e tu, um vai se espelhar no outro. Opa, isso ele fez, deu certo, isso ele tá falando faz muito sentido. Então, se a gente participe, se a gente tem a possibilidade de estar presente junto a um grupo que nos eleve, nos dê força e não nos sugue, mas nos impulsione a realizarmos tanto aquilo que a gente gostaria ou aquilo que a gente talvez nem tenha pensado, mas seja uma possibilidade dentro do grupo, isso já é um passo sensacional para que o mau hábito, 1 ou 2 ou 3 ou todos, sejam eliminados da nossa vida. É verdade. Tu sabe que muitas pessoas e contigo, com o Gustavo, lá na academia deve acontecer também, né? As pessoas às vezes me procuram pedindo para emagrecer, né? A gente, como profissional da área da saúde, da educação física, né? E o que acontece? E por que as pessoas às vezes não conseguem emagrecer? E eu digo assim, ó, imagina que a sua autoimagem está dizendo para você que você está acima do peso, então você resolve fazer dieta. De imediato, essa ação ela é positiva. Você faz uma dieta e realmente começa a perder algum peso, né? Você sabe que o açúcar é inimigo, o professor ou o seu nutricionista, né? Baixa o açúcar, etc. e tal, né? Você sabe que ele é inimigo, então você deixa de comer coisas que vão te fazer engordar. Porém, há um processo que existe que as pessoas precisam realmente entender. O que a gente faz, ou o que você faz, o que faz as pessoas engordar, não é somente o alimento que se come, mas a imagem que se tem de si mesmo. A gente, todas as coisas assim, ó, a gente precisa ignorar tudo aquilo que não é benéfico para a gente, que faz com que a nossa autoimagem ela seja uma autoimagem negativa. Tudo aquilo que nos deteriora nesse sentido. Porque quando a pessoa está com sobrepeso e ela começa a fazer dieta, sem modificar ou alterar a sua autoimagem, qualquer perda de peso será temporária. É por esse motivo que as pessoas, mesmo querendo, não conseguem permanecer no peso que gostariam, ou então chegar no peso que idealizam, pelo simples fato de terem sido programadas mentalmente para encontrar aquilo que perderam. A autoimagem, ela mede o quanto nosso objetivo se desfoca do desejo que a gente tem e vai corrigir imediatamente o curso para se recuperar aquilo que foi perdido. Gente, e o que foi perdido será encontrado. Por isso que as pessoas
Tu tinha comentado ontem, inclusive, né? As pessoas acabam engordando mais quando fazem uma dieta, porque dieta ela não é benéfica se você tem uma autoimagem distorcida. Ela só será benéfica se ela tiver coisas, outras situações envolvidas nesse processo. Dieta sozinha não funciona, não dá certo, né? Você precisa de outras coisas, e a autoimagem tem tudo a ver com isso. Então, para modificar a autoimagem, a gente precisa mudar as nossas crenças, os nossos modelos de pensamento. Essas mudanças de padrões emocionais que a gente tem, elas passam por essas crenças e modelos de pensamento que a gente alimenta desde que nasceu, né? Porque algo guardado no subconsciente e determinado como crença, só tem uma coisa que se faz, ela perpetua. Então não adianta, né? Então a gente ou muda a crença que a gente tem, porque elas são muitas, ou então nossa imagem sempre será negativa e nunca teremos sucesso em áreas específicas. Então, percepções de atratividade, saúde, aceitação, funcionalidade corporal, elas iniciam lá na primeira infância e continuam a se desenvolver à medida que passam os anos. E começarão a se configurar a partir daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente experimenta sobre nós mesmos, sobre as pessoas que vivem conosco. Porque é assim, ó, tu imagina o ambiente, a gente falou sobre ambiente, o ambiente determina o seu pensamento, então você tem que mudar o seu ambiente. Se você não mudar o seu ambiente, vai continuar a mesma coisa, né? O ciclo vicioso isso, né? Então, se familiares, professores, treinadores, amigos, não interessa quem naquele momento está falando para a gente, fazendo coisas, fazendo com que a gente sinta a situação, né? Fazendo que a nossa autocrítica ela não seja realmente sensível, né? A gente precisa construir uma ideia diferente, porque as nossas ideias são equivocadas. Porque as pessoas dizem assim, porque você precisa ter uma questão de perfeição, e a gente sabe que a gente trabalha com o corpo, o que é um modelo de perfeição, né? Então as pessoas colocam crenças na cabeça da gente. Isso é um equívoco, né? E essa, com certeza, vai influenciar no desenvolvimento da nossa autoimagem, né? Isso é importante. Tem o escritor Oscar Wilde, ele tem uma frase que diz o seguinte: egoísmo não é viver à nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. E isso é verdadeiro, porque eu não posso, de maneira nenhuma, achar que a minha vida depende daquilo que o outro está exigindo que eu faça. Não tem não tem cabimento algo assim, né? Muitas pessoas elas não alcançam, isso aí eu vou repetir esta frase. Muitas pessoas não alcançam tudo que gostariam em suas vidas, porque deixam-se dominar pelos obstáculos que elas mesmas produzem. Então, a vida ela só tem sentido, e é importante essa palavra que eu vou falar, a vida só tem sentido quando ela está baseada na liberdade. Não tem sentido a vida se ela não tem liberdade. Não existe isso. Eu preciso ser livre para pensar, eu preciso ser livre para falar. Se eu uso a minha liberdade de forma errônea, eu tenho que assumir as consequências disso. Mas eu preciso a minha vida precisa estar baseada na liberdade. A serviço não só meu, mas principalmente do outro. Né? Ser desapegado das coisas do mundo. Eu não preciso ficar... eu tenho que usar um fone branco.
Não posso usar um fone preto porque o cara lá usa preto. Ou usa branco, ou usa cinza, sei lá o quê. A gente tem que ser desapegado dessas coisas, né? Porque a liberdade ela tem tudo a ver com a nossa autoimagem. Voltando aí à palavra, né? A nossa identidade, ela tem tudo a ver com aquilo que nós enxergamos de nós mesmos. Quem é livre, Felipe, sonha. Quem sonha, imagina. Quem imagina, prospera. Portanto, quem é livre consegue alcançar aquilo que almeja. E sabe, Edson, que tu falando isso daí, eu lembrei de algo que eu pensei dessa maneira, e até batendo um papo com o Marcelo, que é um aluno também. Ele trouxe um ponto de vista muito interessante, que tem muito a ver sobre liberdade, sobre responsabilidade e sobre até imagem que a gente tem sobre a vida, principalmente a dos outros, né? A gente estava falando sobre a questão da família real, né? E aí, que legal, os caras têm acessos, né, que talvez nós não temos. E aí ele puxou um ponto interessante, do qual ele disse o seguinte, mais ou menos isso, né? Que a vida dos caras era muito fácil, porque eles não precisavam necessariamente inventar ou programar ou se organizar para fazer tantas coisas que nós necessitamos, né? E porque eles já têm uma agenda, já têm um certo ritual, um certo protocolo, e aí a liberdade não existe. Em contrapartida, eles têm alguns acessos, tem alguns que... Teve, eu acho, um deles que renunciou. Mas, enfim, o que eu quero te dizer com isso é que esse é um exemplo, ou talvez um exemplo assim, mais fácil e mais fora da gente poder perceber. Mas, por vezes, nós também realizamos isso, até eu acredito, sinceramente, que é por uma questão de sobrevivência, né? Que nós arranjamos atalhos em decisões. E, por exemplo, se a gente vai... Eu não sei se tu gosta da Serra Gaúcha. Sim. Gosto. Vamos por exemplo, que vai eu, tu, vai a minha família e a tua família, nós vamos passear, né? Na Serra Gaúcha. E vamos supor que a gente não conheça muito lá os restaurantes. E a gente para, numa esquina tem um restaurante, na outra tem outro. Provavelmente, mesmo que a gente esteja com fome, mas provavelmente a gente vai tender, né, a escolher aquele que está ali, que tenha uma prova social, que tenha um pouquinho mais de gente, né? E aí, que nem tu falou, assim, não vou escolher o fone ou vou escolher o fone que o cara lá escolheu. Como isso do ponto de vista assim do diário, é desafiador, né? Da gente pensar que a nossa escolha, ela muitas vezes a gente escolhe achando até que foi a gente que escolheu, mas inconscientemente, a gente passou por 3, 4, 5, 6 na rua e a gente tomou aquela escolha, já o inconsciente já calculou, já fez toda a programação ali e nos fez escolher.